A paz de Jesus esteja com todos vocês. Venho através desse vídeo partilhar o ensino e a reflexão que tivemos sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Não é? Livros que nos ensina muito, enriquece muito o nosso conhecimento para o nosso ministério, onde vem nos falar da origem, da história dos primeiros cristãos convertidos e da igreja, da implantação da igreja de Jesus Cristo na Palestina. E também do exemplo dos apóstolos, esses homens iluminados pelo Espírito Santo de Deus, onde deixaram para nós um exemplo a ser seguido, num grande testemunho de fé, de coragem, de bravura. Homens esses que, diante de uma fé sólida, não negaram o nome de Jesus. Foram até o fim. Muitos deles deram a sua vida, foram martirizados, mas não negaram a fé. Não negaram o nome de Jesus. E como Jesus havia dito, eles foram até os confins da terra e anunciaram o Evangelho. Esse livro dos Atos dos Apóstolos também me chama muita atenção, né? Que é bom para todos nós, é a obediência à ação do Espírito Santo desses homens dos Atos dos Apóstolos. No começo 11, depois apareceram mais alguns, né? Como Matias, Paulo, Timóteo, entre outros. E levaram à frente o Evangelho de Jesus. Levaram a conversão a muitos judeus ao cristianismo. E diante dessa grande perseverança e exemplo de fé dos apóstolos, repito, que é um exemplo a ser seguido para todos nós cristãos, que estamos aí levando a palavra de Deus, as formações. Um grande exemplo eu dou hoje no capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos, na segunda viagem de Paulo e Silas, onde eles chegaram a Derbe e Listra, e quando ali encontraram um jovem chamado Timóteo, o líder religioso daquela época, se tornou grande companheiro de Paulo e Silas ao levar adiante o Evangelho de Jesus Cristo. Mas nessa viagem de Paulo e Silas a toda aquela região que eles percorreram, teve algumas situações, né? A obediência ao Espírito Santo, em alguma cidade, como nós vamos ver no versículo 6 e 7, eles foram impedidos pelo Espírito de Jesus a anunciar a palavra naquela região. Mas eles seguiram adiante em obediência ao Espírito Santo, e durante a sua trajetória, onde eles passavam, onde eles anunciaram a palavra de Deus, muitos seguidores, muitos eram convertidos ao cristianismo, que era o grande objetivo dos apóstolos, anunciar a palavra de Deus e levar muitos à conversão. Um exemplo, quando chegaram na cidade de Filipe e toda aquela região, um grande exemplo é de uma mulher chamada Lídia, que escutou e junto com outros foram batizadas e ali recebeu o Espírito Santo, o Espírito de conversão. Lídia era temente a Deus, uma mulher de fé, mas necessitava dessa graça. E assim, como outros, estou dando isso como exemplo, aceitavam a palavra de Deus e se convertiam. Mas para isso, amados, como nós vamos ver nesse capítulo 16, onde nós estamos refletindo nesse estudo, Paulo e Silas tiveram tempos difíceis, como na prisão dos dois, por causa da conversão de uma moça que tinha um espírito, né, onde pregava ali suas magias.
e dava muito lucros aos seus chefes com as suas adivinhações. E diante da pregação de Paulo e Silas, essa moça se converteu. Isso causou, claro, muita ira, né, aos seus chefes, aqueles que lucravam muito na pregação dessa seita que essa moça pregava. E isso custou a prisão de Paulo e Silas. Mas eles desistiram? Não. Paulo e Silas, mesmo no cárcere, diz a palavra de Deus que eles louvavam, ele glorificava a Deus, cantava hino de louvores a Deus. E ali todos aqueles que estavam lá no cárcere, no presídio, escutavam. E talvez ali muitos foram convertidos, né? Por exemplo, do carcereiro, que quando viu a glória de Deus se manifestar, onde estavam aqueles dois homens de fé, que mesmo diante de uma situação difícil, não negaram a fé em Jesus Cristo, muito pelo contrário, eles davam louvores a Deus. Chagados, né? Foram açoitados antes de ser presos, e ali aquele homem, aquele carcereiro, para o qual foi indicado para guardar Paulo e Silas na prisão, viu ali a glória de Deus e se prostrou aos pés de Paulo e Silas, uma leitura que todos nós conhecemos, estou citando como exemplo, e questionou: irmãos, que devo fazer para me salvar? E ali Paulo, cheio da graça de Deus, movido pelo Espírito Santo, fala para aquele homem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família, tu e a tua casa. Né? Uma leitura que nós já conhecemos, bastante conhecida, mas estou dizendo isso, meus amados, para servir como exemplo, para nós aprofundá-lo muito, nós aprofundá-lo e estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, não só o capítulo 16, em que eu estou refletindo com vocês, mas todo o livro. Porque esse livro, o livro dos Atos dos Apóstolos, ele fala muito para nós sobre a ação do Espírito Santo. E esses homens de fé só resistiu todas essas dificuldades, a perseguição, prisão. Alguns, né, logo no início da pregação, foram mortos, a exemplo de Estevão, Tiago, entre outros. Eles não desistiram da fé. E nessa caminhada, Paulo e Silas e Timóteo, eles percorriam toda aquela região e muitos cristãos, muitos eram convertidos ao cristianismo, porque escutavam a palavra de Deus. Eles pregavam com eloquência, com sabedoria. E mesmo diante de tanta perseguição, tortura, prisão, eles eram chagados. Mas como a palavra de Deus, Jesus já tinha falado aos apóstolos que por causa do seu nome eles iam sofrer, eles iam ser perseguidos. Eles já sabiam disso. Mas como que eles não desistiram? Porque eles tinham a força do alto, a força do Espírito Santo. Vê que depois do grande acontecimento de Pentecostes, aqueles homens se encorajaram e foram adiante no anúncio da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. E muitos judeus, muitos, foram convertidos ao cristianismo, graças à bravura e à ação desses homens de Deus. E esse livro dos Atos dos Apóstolos, meus irmãos, é um exemplo para nós, onde nós devemos aprofundá-lo, independente de qual é o seu ministério, seja da formação, seja da pregação, seja qual for outro ministério. A importância desse livro, claro, toda a Bíblia nós precisamos estudar. Para ser bons cristãos, para ser bons anunciadores da palavra de Deus, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Mas o livro dos Apóstolos eu falo porque ele dá uma ênfase muito grande sobre a ação do Espírito Santo. Assim como aconteceu, como o próprio Paulo, esse grande anunciador da palavra de Deus, que era um perseguidor dos cristãos, a serviço do Império Romano, né? Era perseguir a igreja de Cristo, perseguir os cristãos, tinha autoridade para prender e levar à prisão qualquer um que anunciasse a palavra de Deus e falasse de Jesus Cristo, mas pela ação do Espírito Santo, assim que aquele homem de Deus, Ananias,
impôs-lhe as mãos. Paulo recebeu o Espírito Santo e nunca mais aquele homem foi o mesmo. Estou falando isso nessa reflexão, voltando lá no capítulo 9, na conversão de Saulo, né, que logo depois passou a chamar Paulo, para nós entendermos, irmãos, a ação do Espírito Santo, o que ela faz em nós, assim como fez com Paulo, entre outros. Nós vamos ver no decorrer desse livro dos Atos dos Apóstolos que a Pentecoste não foi só naquele primeiro momento lá em Atos, no começo do livro dos Atos dos Apóstolos. Houve várias situações, como em Atos 19, né? Paulo e os discípulos de Éfeso. Um exemplo que eu estou dando, para que possamos estudar, aprofundar na reflexão e na liturgia do livro dos Atos dos Apóstolos. Esses pequenos exemplos que eu estou falando aqui no capítulo 16 é só para nós ter uma noção o que a ação do Espírito Santo é capaz de realizar em nós. Mesmo com tanta resistência de alguns por onde Paulo pregava, mesmo sendo perseguidos, foram lesionados, chagados, foram açoitados, levados à prisão. Mas mesmo dentro da prisão, a glória de Deus, a graça de Deus acontecia com o exemplo de testemunho daqueles homens, que mesmo acorrentado, preso, diz a palavra de Deus que eles glorificavam a Deus, louvavam a Deus, não negou a fé e não negou o nome de Jesus Cristo. Mediante a palavra de Deus, até o próprio carcereiro, como eu já disse, que ali guardavam eles na prisão, foram convertidos e receberam o batismo do Espírito Santo, ele e toda a sua família, assim como o próprio Paulo diz: crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aquele homem acreditou e a sua vida foi transformada pela ação do Espírito Santo e a bravura e a coragem, a determinação desses homens guiados por Deus. Por isso, irmãos, eu finalizo essa reflexão falando para vocês: vamos estudar o livro dos Atos dos Apóstolos. Não só o capítulo 16, aqui eu fiz essa pequena reflexão, mas todo o livro dos Atos dos Apóstolos, para que nós possamos também, a exemplo dos apóstolos, deixar-nos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e ter a sabedoria divina para anunciar o Evangelho, o ensinamento, a doutrina da nossa igreja, a doutrina de Jesus Cristo. Anunciar com sabedoria, com determinação, assim como fez aqueles homens que deixaram ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e grandes obras foram realizadas. Finalizo desejando a todos que assistiram esse vídeo que aprofundem no livro dos Atos dos Apóstolos, desde o primeiro ao último capítulo, e vocês vão ver, vocês não têm dimensão de quantas vezes vocês vão ver falar do Espírito Santo de Deus nesse livro.